Galera, turma, estudando para o concurso público da Universidade Estadual do Paraná, Regimento Geral da Unespar, também conhecido como Regimento Interno desta universidade. Lá no edital de abertura de inscrições, este assunto está em conhecimentos relativos ao ensino superior, geralmente ali, juntamente com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB. E aí? Porque ali no edital você sabe quantas questões serão cobradas sobre esses conhecimentos relativos ao ensino superior. Então você estuda para o concurso público da Unespar, não deve e não pode estudar só o regimento geral desta universidade. Precisa estudar outras matérias, como, por exemplo, português. Existe lá também atualidade, conhecimentos gerais e os conhecimentos específicos. Ali será uma diferenciação de pontos. De repente, questões de conhecimentos específicos valham mais pontos. E o de regimento, um ponto só, o de português, um ponto só ou vale mais? É isso que você precisa também ver no edital, que é a Bíblia do seu concurso, tá bom? Dito estes recados, vamos treinar com questões inéditas da Banca Nagata. Aqui você tem uma questão, tá bom? Tem fundamentação aqui, outra questão, mas para não ter spoiler, não ver gabarito, vamos uma por uma. E você chegou até agora aqui no vídeo, já deixe um like, um joinha, tá bom? Muito obrigado pela curtida. E no decorrer do vídeo, se você pensar alguma coisa, tiver uma dúvida, uma sugestão, vai escrevendo nos comentários. Aliás, por falar em comentário, bastante curioso que sou, de onde você estuda? De onde você assiste a meus vídeos? Escreva a cidade e o estado, tá bom? Ficarei bastante feliz com este feedback, este retorno. De acordo com o Regimento Geral da Unespar, a composição do Conselho Consultivo Comunitário é aquela composição definida no Estatuto da instituição. Assinale a alternativa que não corresponde à atribuição desse conselho na Universidade Estadual do Paraná. Claro que, com a leitura do Fábio juntamente com vocês, que leem juntamente comigo, você percebeu este não aqui. O perigo é no momento da prova. No dia da prova, tudo pode acontecer. Você está lá numa sala de prova. No dia, está frio, está calor. Existem muitas pessoas na sala ou muitas faltaram? O ar-condicionado funcionou? Será que tem ar-condicionado? O ar-condicionado está fazendo barulho. As pessoas na sala mastigam, ofegam. Tem uma tossida aqui, tem um espirro ali. Você ouve até pessoas bocejarem, porque ali existe um silêncio, pelo menos em teoria. E tudo isso pode atrapalhar a sua concentração. Então, quando lemos o enunciado da questão é esse daqui, ó. Quando nós lemos esse enunciado, se você não tiver bastante cuidado, atenção, leia em voz baixa, baixinho, só para você ouvir, de acordo com o Regimento Geral da Unespar, que não corresponde. Você viu que não corresponde a uma atribuição do Conselho Consultivo Comunitário, de acordo com o regimento. Aí você sabe, você vai ler alternativas A, B, C, D e E. Logo, você precisa encontrar a alternativa que não vai corresponder a uma das atribuições desse conselho na Unespar. Porque senão, galera, você olha a alternativa A, por exemplo, e de propósito, eu coloco, geralmente, nas minhas questões inéditas, a alternativa correta aqui na A. Não a correta para responder a questão. A alternativa correta que está de acordo com o regimento. Porque você lê, assinale a alternativa que não corresponde a uma atribuição do conselho. Daí você lê, articular as organizações da sociedade civil e os poderes locais, regionais, numa perspectiva do capital social. Você viu isso lá no regimento, você fala, opa, isso está no regimento. Isso sim é uma atribuição do Conselho Consultivo Comunitário. Então, articular as organizações da sociedade civil, etc. e tal, é sim uma atribuição do Conselho
consultivo comunitário. Aí você marca um X na alternativa A, vai para outra questão e perdeu o ponto desta questão, galera. Porque a questão não quer aquilo que esteja certo. A questão não quer aquilo que esteja lá escrito no regimento da Unespar. A questão pede aquilo que não corresponde, o que não está escrito, o que não é uma atribuição desse conselho. Então, eu já adiantei que o que está na A é sim uma atribuição do Conselho Consultivo Comunitário de acordo com o regimento. B. Apresentar demandas e ações específicas de ensino, pesquisa, extensão e inovação tecnológica. Para você, esta questão está fácil? Galera, é a primeira questão de 3, ó. Estamos chegando a 6, 7 minutos de vídeo e você acha que está perdendo tempo. Não, você está aprendendo principalmente a como ler com cuidado um enunciado de questão, não cair em pegadinha, porque a questão perde o que não é uma atribuição do Conselho Consultivo Comunitário. Você viu então que a alternativa A não pode ser a resposta, porque eu adiantei para vocês que isso aqui na alternativa A é atribuição desse conselho. Então você continua a leitura na sua prova. B, C, D e E. Aí você estudou o regimento, você viu lá sobre esse conselho consultivo e você está olhando nas alternativas 5 possibilidades de atribuições. 4 serão atribuições desse conselho, uma não é. E aí? E aí quando você estuda o regimento da Unespar, e se a questão pede algo que não é aquilo que está escrito no regimento da Unespar, então você procura alguma coisa que chame a atenção, galera. Porque quando você lê a alternativa A, não parece nada errado, a não ser que o que está na alternativa A fosse uma atribuição de um outro conselho, ou da Assembleia Geral do campus, ou do Conselho Universitário, tá bom? E essa questão, no fim das contas, você vai perceber que ela é fácil por quê? Você lê A, B, C, D e E. O que te chamou a atenção que a banca, de propósito, entre aspas, de brincadeira, poderia trocar? Vai, escreva aí no comentário. Pede atribuição que não corresponde a uma atribuição do Conselho Consultivo Comunitário. O que chama a atenção, e com o tempo você vai pegando essa malícia em provas de concursos públicos, é isso aqui, ó, anual e bienal. Poderia estar escrito anual e bianual. Eu até coloquei bienal para chamar a atenção que a banca pode errar também. Bienal não tem a ver com anual. Anual, bianual, quadrianual. Porque você lê o regimento geral da Unespar e observa essas expressões, esses termos, fala de semestre, fala de ano, tem tudo isso lá. Importante também dizer, galera, fala de mandatos. Mandatos de 2 anos, permite recondução, são coisas que você precisa ficar atento lá no regimento da Unespar. Mas aqui então eu adiantei, seria C de casa? Vamos ver a fundamentação. Lá no regimento geral da Unespar, que fala do Conselho Consultivo Comunitário. Artigo 22 diz, são atribuições desse conselho. 1, 2, 3, 4 e 5. De novo, galera, por que eu fiz a questão a partir deste artigo 22? Porque eu tenho aqui, ó, 5 itens. Se eu tenho 5 itens no regimento, para a banca é fácil formular a questão. Porque a partir desta questão, perceba a banca na gata, são atribuições desse conselho. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu formulo uma questão. São atribuições desse conselho, exceto, ou salvo, ou com exceção de, ou são atribuições desse conselho, mas não é. 2 pontos. Ou do jeito que eu escrevi na questão. Assinale a alternativa que não corresponde à atribuição do Conselho Consultivo Comunitário. O que está em 1 está na alternativa A. Realmente é uma atribuição. Perceba. 2. Contribuir na elaboração do PDI, Plano de Desenvolvimento Institucional. 3. Apresentar demandas e ações específicas de ensino, pesquisa, extensão e inovação tecnológica. 5. Aprovar o regimento interno do Conselho Consultivo Comunitário. E o que foi que eu mudei, galera? Na questão, apenas isso, ó. Quadrianual, apreciar o relatório anual e quadrianual da universidade. Veja na questão, galera.
Tudo que está na A está certo, na B está certo, na D de dado está certo, na E de escola está certo. O único erro aqui, galera, não é bienal, não é bianual, é anual e quadrianual. Não é isso? Ó? Quadrianual. Na alternativa C, não é bienal, é quadrianual. Não seria também bianual. É apreciar o relatório anual e quadrianual. Beleza? Então, por isso que, se a questão pede aquilo que não é uma atribuição desse conselho, resposta C de casa. Vamos a outra questão. De acordo com o disposto no título 7 do Regimento da Unespar, que trata do regime disciplinar, ao aluno punido com suspensão será atribuída nota 0 em todas as avaliações escolares realizadas no período em que estiver cumprindo a penalidade. Na aplicação das sanções disciplinares, serão levados em consideração os seguintes critérios, exceto. Olha isso aqui. Na sua prova, galera. Fábio, mas está fácil demais. Eu estou vendo, exceto, salvo, com exceção de. Não é. Turma, você está lá. É uma pressão. Você quer ir bem na prova. Você tem questões de matemática para resolver também, para quebrar a cuca? Olha aqui. Você está lendo tudo isso. Tudo isso aqui, ó, que geralmente as bancas costumam colocar, galera, faz parte da questão? Faz. É enunciado? É. Mas o núcleo da questão, galera, é esse daqui, ó. Na aplicação das sanções disciplinares serão levados em consideração os seguintes critérios, exceto. Ou seja, não é um critério a ser levado em consideração. Tudo isso daqui que está em laranja, na cor laranja, no retângulo na cor laranja, está certo, está no regimento. Não tem nada a se discutir. E também não acrescentou muito. De repente, você sabe que, se falou ao aluno punido, então quer dizer que seria uma aplicação de sanções disciplinares ao aluno. Só isso que ajudaria nesta questão. E é aquela questão decoreba, mas não é assunto difícil. Vamos ler. Na aplicação das sanções disciplinares, o que é levado em consideração? O valor dos bens atingidos, a nota e a frequência do discente, a primariedade do infrator, a natureza da transgressão, dolo ou culpa. Você leu o regimento geral da Unespar. Você achou fácil esta questão? Questão 2. E são 3 questões, galera. Fiz questão de elaborar com humildade 3 questões para este vídeo. Todas, já antecipo, todas chamando a vossa atenção sobre isso aqui, ó. Esta questão pedia aquilo que não é atribuição do Conselho Consultivo Comunitário, ok? Esta questão pede o que não é, de repente, aplicada ao aluno. Valor de bens atingidos é? Dolo ou culpa é? E aí? Respondeu? Vamos lá. Questão 2. Lá no título 7 do regime disciplinar, cabe aos corpos docente, discente e de agentes universitários manter a fiel observância dos preceitos exigidos para a boa ordem e dignidade da universidade. Isso é o que está no artigo 131. Isso não nos interessa. Vamos ver. 137. Na aplicação das sanções disciplinares, serão levados em consideração os seguintes critérios. De novo, permitam-me chamar a atenção. Você está estudando o regimento da Unespar. Você vê algo com 4 itens, com 5 itens. Na questão anterior, eram 5 itens, 5 incisos, e a banca Nagata brincou. Utilizou para fazer 5 alternativas, uma estava errada. Percebem? Agora, esta outra questão, segunda questão do vídeo, no artigo 137, existem 4 incisos. Então, a banca Nagata precisou inventar, digamos, um inciso, ou melhor, uma alternativa. O que você vê aqui, ó, primariedade do infrator, tem lá? Tem. Dolo ou culpa? Tem. Natureza da transgressão? Tem. Valor dos bens atingidos? Tem. O que não tem, galera? O que não tem? Nota e frequência do aluno. Não importa a nota e a frequência do aluno. Estamos falando de sanções disciplinares. Vai receber uma advertência, uma suspensão, um desligamento. Tá bom, então? Vamos seguir.
Ok? A alternativa B de bola. B de boa! Vamos lá! Outra questão em tela. Na administração intermediária da Unespar, existem a Assembleia do Campus, o Conselho do Campus e o Conselho Consultivo Comunitário. São atribuições do Conselho de Campus, salvo, de novo, você está estudando no conforto da sua casa, ou mesmo que esteja por aí, ouvindo aqui os vídeos do canal Orconcurs. E de repente você ouviu o Fábio falar, salvo. Aí você falou, opa, outra questão. 5 alternativas, uma está errada. 4 estão certas. Eu preciso achar a errada. Ok? Tá bem claro para você? Você não pode perder uma questão desta, turma. Então, na administração intermediária, por quê? Porque a Unespar possui administração superior, administração intermediária e administração básica. Alternativas A, B, C, D e E. Você ficou atento. Opa, salvo. O que não é atribuição do Conselho de Campus? Então eu sei que 4 alternativas são. Uma não é. E aí? Aprovar o plano de ação. Aprovar o plano de ação do campus, de acordo com as políticas científicas de ensino de extensão, administrativa e econômico-financeira estabelecidas bianualmente pelo Conselho Universitário. Fábio, o erro já está aqui, ó, bianualmente. Eu tenho certeza que não é bianual. Galera, turma, não é porque na outra questão não era bianual, bienal, mas quadrianual. Toda questão que você vira uma expressão dessa seria o erro, galera. De propósito e pensando no seu bem, na sua melhor preparação. Coloquei essa alternativa porque no caso aqui, desta alternativa, não tem erro aqui no bianualmente. Vamos seguir? Aprovar os regimentos dos centros de áreas e dos colegiados de curso e de programas. É atribuição do Conselho de Campus? Encaminhar para aprovação do Conselho Universitário a criação, transformação ou extinção de centros de áreas, cursos de graduação e programas de pós-graduação stricto sensu. Deliberar sobre proposta orçamentária anual do campus. Propor ao Conselho Universitário o número de vagas para os cursos ministrados no campus. Nesta questão aqui, talvez a mais difícil do vídeo, o que eu preciso chamar a atenção? Como eu digo para vocês, procurem palavras-chave. Você estudou o regimento, o que poderia ter sido alterado propositalmente pela banca para que deixasse a alternativa errada e ser a resposta da questão. Já antecipei. Neste caso aqui, na alternativa A, não existe erro. Realmente é bianualmente. Está lá no regimento. Vamos ver o que mais chama a atenção. Eu estou vendo aqui, Fábio, Conselho Universitário. Eu estou vendo aqui, Fábio, Conselho Universitário. Poxa, Fábio, eu não estou vendo. É você que está vendo e uma outra pessoa está vendo. Turminha, galera, você vai estudando, você vai ficando casca grossa. Você vai pegando jeito. Vai tendo traquejo na resolução de questões de provas de concurso público. Por quê, galera? Primeiramente, tem um vídeo aqui no canal que eu explico sobre campos e centros de áreas. Vou deixar nos cards. Olhe logo acima. Você vai ver o card indicando este vídeo. Você pode clicar, ele não vai interromper este vídeo que estamos gravando agora. Ele vai ficar lá embaixo, você assiste depois. Aí você vai entender um pouquinho sobre o que é um centro de áreas e sobre o que é um campus. Mas já antecipando, eu tenho o campus na Universidade do Paraná. Universidade Estadual do Paraná. Nesse campus existe o centro de área A, existe o centro de área B, pode ter o C, o D, o E. Percebem? O centro de área, ele está dentro de um campus. Então, se você vir na alternativa B, está escrito aprovar os regimentos dos centros de áreas e dos colegiados de cursos e programas. Com essa reflexão, você conseguiria perceber, poxa, eu não sei certinho se o que está na B está no regimento, mas eu sei que se o centro de áreas está dentro do campus, então quer dizer que, sim, poderia ser uma competência, uma atribuição do conselho desse campus aprovar o regimento desse centro de área, que está dentro do campus. O inverso não seria verdadeiro. Quer dizer que, se você falasse de atribuição de centro de áreas,
Aprovar o regimento do campus? Não. O centro de áreas está contido dentro do campus. Então, o campus ou o conselho desse campus vai aprovar o regimento do centro de área que está dentro dele, do campus. Tá bom? Porque na C fala cursos de graduação e programas de pós stricto sensu. Lembram-se? Quando a gente fala de stricto sensu, é programa de pós. Quando a gente fala de lato sensu, é curso de pós. Tudo bem, você viu isso em outros vídeos aqui do canal. Mas veja como cursos e programas, na B, D, cursos de graduação e programas. Então parece que B e aqui na C, B e C, parece que eles se complementam, estaria tudo certo? Uma ajuda na outra. Infelizmente, como é a questão mais difícil deste vídeo, você perceberá que aquilo que eu chamava a atenção no começo, você está lá vendo esta questão na sua prova. De repente seja uma muito difícil. Você talvez chute e vá embora para outra questão. Não perca tempo, galera. Você tem que resolver o máximo de questões possível. Não é verdade? O máximo possível. E aí? Você está lá. Procure palavras-chave. Bianualmente. Seria o erro. Centros de áreas. Eu sei que está dentro de campus. Centros de áreas. Eu sei que os centros de áreas estão dentro dos campos. Opa, na C, falou o Conselho Universitário. Na E, falou o Conselho Universitário. Será que duas alternativas com este órgão da administração superior, Conselho Universitário, encaminhar para aprovação do Conselho Universitário, propor ao Conselho Universitário o número de vagas para os cursos ministrados no campus? Galera, é isso que chama um pouco a atenção. Fábio, mas não fica muito claro para mim, mas o que nós podemos fazer? Você está estudando, fazendo o seu melhor. Quantas vezes eu fiz provas de concursos públicos, galera, que estudei, decorei, compreendi, interpretei a legislação, cheguei lá, a questão não fazia sentido nenhum. Eu não tinha a mínima ideia, eu precisava chutar. Houve vezes que eu acertei no chute, muitas vezes eu errei. Tá bom? Eu não posso fazer de conta que tudo em concurso público é fácil. Eu não posso criar aqui no canal questões todas fáceis. Porque senão você cria uma ilusão, você acerta todas aqui, chega no dia da prova, vai estar lá a questão do regimento da Unespar, aí você erra. Haverá duas, três, não sei. Já pensou? Estudou aqui no canal, acertou todas. Ah, que legal. Inclusive, questões de provas anteriores, achou fácil, acertou todas. Chega no dia da prova, 3 questões de regimento da Unespar, por exemplo, se forem 3, e erra as 3, galera, turma, porque de repente a banca queira dificultar um pouco mais. Percebem? Eu precisei fazer esse disclaimer, porque aqui não existe ilusão. Estou tentando te ajudar na preparação. Será que eu contribuo com seus estudos? Você não é obrigado a assistir ao vídeo, galera. Você tem o regimento, a legislação, na internet. Aqui, na descrição deste vídeo, você tem acesso ao link para ver onde está esse documento. Você estuda, imprime, grifa, sublinha, faz setinha, anota, escreve, faz mapa mental, rascunha, vai manuscrever, faça do seu jeito, turma, galera. Turma, galera. Turminha, galerinha. Não sou aquela pessoa na internet que grava vídeos falando como passei em concurso público quando abri o edital. Como fazer para estudar para o concurso público em 4 semanas e meia? Não, galera, aqui estamos estudando, vídeo a vídeo, questão por questão, para você ter a melhor preparação que seja possível para chegar no domingo lá da prova, no dia da prova, e você abrir o caderno de prova, tem outras questões, outras matérias, mas de regimento geral da Unespar, pelo menos você não se assusta. E se uma questão você errar, fazer o quê, turma? Porque acertar todas as questões de regimento da Unespar não vai garantir a sua aprovação.
Você acertou muitas questões das outras matérias? É a prova inteira que vale, turma, galera. Eu precisava falar isso? Eu acho que não. É porque eu tenho, como eu vejo na internet tanta gente, e eu respeito, cada um fala o que quer. O que a pessoa fala nos vídeos, eu não tenho problema nenhum. Eu fico triste com muitas pessoas que assistem a estes vídeos e se iludem. Você está no mundo do concurso, é seu primeiro concurso, você pagou a inscrição, 3 meses para a prova. Você ser aprovado num concurso público, com apenas 3 meses de estudo, é impraticável, é inviável, é impossível. A não ser que você seja um gênio. Tá bom? É isso então, galera. Então nós falávamos que conselho universitário chamou a atenção aqui nesta questão, que é a mais difícil do vídeo. E você vai perceber que realmente ou C ou E é a resposta, porque a questão pede o que não é atribuição do Conselho de Campos, de acordo com o regimento da Unespar. A B diz, aprovar regimentos dos centros de áreas é atribuição do Conselho de Campos. Como eu dizia, o centro de áreas está dentro do campus. Tá bom? C. Encaminhar para aprovação do Conselho Universitário a criação, transformação ou extinção de centros de áreas, cursos de... Será que é uma atribuição do Conselho de Campos? E de escola, propor ao Conselho Universitário o número de vagas para os cursos ministrados nos campos. Será uma atribuição do Conselho de Campos? Turma, fique tranquilo, não tem como saber de tudo. Aqui, ó, eu trouxe a fundamentação e já destaquei. Lá na subseção 2 do regimento da Unespar, que fala do Conselho de Campos, artigo 21, são atribuições do Conselho de Campos. São atribuições desse conselho. Quais são? Opinar e deliberar sobre assuntos pertinentes ao campus, que lhes sejam submetidos pelo diretor-geral do campus. Propor o regimento do campus ao Conselho Universitário. Aprovar o plano de ação do campus, etc. e tal. Encaminhar para aprovação do Conselho Universitário a criação, transformação ou extinção de centros de áreas, etc. Aprovar a criação, transformação ou extinção de cursos de pós-lato sensu. Propor ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão o número de vagas para os cursos ministrados no campus. Galera, turma, o que eu falava para vocês? Você está fazendo essa questão, 2 vezes falou o Conselho Universitário. Fábio, mas na fundamentação eu vi 2 vezes. Mas percebam, galera, turma, são atribuições do Conselho de Campus. Propor o regimento do campus, ou seja, o Conselho do Campus, ele propõe, então, o regimento do seu campus ao Conselho Universitário. O Conselho desse campus propõe o regimento do seu campus para o Conselho Universitário. E esse Conselho do Campus vai encaminhar para aprovação do Conselho Universitário criação, transformação, extinção de centros de áreas. Agora, olha aqui, galera, inciso 6. Propor ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão o número de vagas para os cursos ministrados nos campos. Número de vagas para os cursos ministrados nos campos. Por isso que a resposta para a questão aqui, ó, isso aqui responde à questão E de escola. Por quê? De novo, a questão pede atribuições do Conselho de Campus, exceto, salvo, com exceção de, ou seja, o que não é atribuição do Conselho de Campus. O que está na alternativa E não é. Por quê? O certo seria propor ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão o número de vagas para os cursos ministrados no campus. Está aqui. Propor ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão o número de vagas para os cursos ministrados no campus. Porque tudo que tem aqui destacado na linha vermelha, exceto o que está com a seta laranja, isso aqui, ó, estava em uma alternativa, tá certo. Isso estava em outra alternativa, tá certo. Isso estava em outra alternativa, tá certo. Isso estava em outra alternativa, está certo. O que estava errado? Apenas aqui, ó, seta na cor laranja. Propor ao Conselho de Ensino o número de vagas para os cursos ministrados no campus. O que dizia a alternativa E? O que dizia? Propor ao Conselho Universitário, não. Percebem? É propor ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Agradeço a atenção, a audiência, a paciência, a inscrição. Inscreva-se no canal para mais vídeos como estes. 3 questões
três questões para vocês. Bons estudos, até a aprovação. Valeu, galera. Valeu, turma.